A ET Simples é uma funcionalidade exclusiva da poupança de água do IQ4. Permite que os utilizadores programem os seus controladores para receber dados meteorológicos e ajustar os tempos de execução da estação na evapotranspiração do dia anterior. A evapotranspiração, conhecida como ET, é o processo pelo qual a água é transferida da Terra para a atmosfera por uma combinação da evaporação do solo e outras superfícies e pela transpiração das plantas. A ET Simples ajusta automaticamente estações individuais todos os dias, de acordo com a meteorologia recebida da fonte meteorológica global, Global Weather Source. A ET Simples utiliza os dados de previsão meteorológica da fonte meteorológica em conjunto com um tempo de execução base da estação definido para calcular a ET necessária para o sistema de irrigação. A configuração da ET Simples é fácil. Identifica uma fonte meteorológica global para o controlador e um tempo de execução base para cada estação, que servem para responder aos valores diários da ET. O tempo de execução base de cada estação deve ser escolhido para a irrigação apropriada durante o mês do ano da média mais elevada da ET no local onde se encontra o controlador. O IQ4 recolherá os valores da ET diariamente e ajustará automaticamente os tempos de execução em conformidade. Este é um exemplo da configuração da ET Simples para um controlador particular. A média mais elevada da ET mensal para o local foi recebida da fonte meteorológica e está configurada a 0,35 polegadas por dia. O utilizador insere 15 minutos como tempo de execução base. O IQ4 alinha estes dois valores para que quando uma ET de 0,35 polegadas seja recebida, a estação seja executada durante 15 minutos. Se uma ET inferior é recebida da fonte meteorológica, a estação será executada durante um período de tempo mais curto. Se uma ET superior é recebida na fonte meteorológica, a estação será executada durante um período de tempo mais longo. Num dia, uma ET foi recebida da fonte meteorológica pelo controlador a 0,25 polegadas por dia. Uma vez que a ET é inferior à ET do tempo de execução base da estação, o IQ4 ajustará o tempo de execução da estação para 10,7 minutos para a estação exemplo. Num dia, uma ET foi recebida da fonte meteorológica pelo controlador a 0,09 polegadas por dia. Uma vez que a ET é inferior à ET do tempo de execução base da estação, o IQ4 ajustará o tempo de execução da estação para 3,9 minutos para a estação exemplo. O IQ4 realizará este tipo de ajuste durante todos os dias em que a estação está configurada para ser executada. Outro exemplo é uma estação configurada para ser executada num padrão de ciclos diários. Para esta estação, o padrão de rega é um ciclo de 3 dias. A ET Simples adicionará o tempo de execução da estação em falta dos dias de rega e de irrigação para esse período de tempo, abrangendo os dias em falta. Neste exemplo, a ET de cada dia em falta foi de 0,13 polegadas por dia. O IQ4 adiciona a ET dos dias em falta ao total de 0,39 polegadas. Uma vez que as 0,39 polegadas estão acima da ET base de 0,35 polegadas, a ET Simples ajusta automaticamente o tempo de execução da estação para 16,7 minutos para abranger a rega em falta nos dias anteriores. Durante períodos de ET baixas, ajustar o padrão de rega diário não com tanta água como é frequente. Isto evita a rega pouco profunda. Utiliza a programação de grupo para configurar tempos de execução base que sejam idênticos. Assista ao vídeo de configuração do IQ4 para obter mais informações. A ET Simples utiliza uma única hora de início. Não pode configurar várias horas de início para os seus programas com base na ET Simples. Se houver algum problema de compactação, puddling e de escoamento, runoff, pode utilizar a funcionalidade Cycle and Soak em cada programa. A ET Simples apresentará o máximo de 300% do tempo de execução base. Tenha isto em atenção para períodos de valores da ET muito altos e para programas que têm dias de execução cíclica. Como o nome indica, é fácil configurar a ET Simples, bastante simples. Em primeiro lugar, vá para a configuração do sistema e selecione Meteorologia para determinar uma fonte meteorológica. Clique no botão Adicionar para adicionar uma fonte meteorológica. Escreva um nome e selecione um tipo de fonte meteorológica. A ET Simples utiliza um tipo de meteorologia global. Quando solicitado, escreva um nome ou código postal e clique em Concluído. Selecione o fuso horário da fonte meteorológica, introduza a elevação do local e depois clique em Guardar. A seguir, selecione um controlador da lista de controladores.
Clique em Editar, desloque-se para a parte inferior do menu e selecione a fonte meteorológica apropriada e depois clique em Guardar. A seguir, selecione um programa que deseja editar. Na etiqueta Ajustar ET, selecione a opção ET Simples e depois clique em Guardar. Volte para o controlador e selecione um programa. Selecione uma ou mais estações. Introduza um tempo de execução base para as estações e depois clique em Guardar. No nosso exemplo, notará que selecionamos um tempo de execução base de 15 minutos. A previsão foi ajustada para 3 minutos 31 segundos para corresponder ao valor da ET diário atual. Se tem um programa com várias estações e tempos de execução idênticos, pode utilizar a funcionalidade de edição de lotes. Selecione as estações que têm tempos de execução idênticos e clique em Editar. Selecione um tempo de execução base e depois clique em Guardar. Obrigado por ter assistido. Para obter mais informações, visite o nosso site na internet.